Bienvenidos al Festival Real Mix 0.2 2022. Este festival es un evento virtual que tiene como objetivo reconocer y fomentar la creación y experimentación tecnológica a través de proyectos de realidad virtual, VR, realidad aumentada, AR, y realidades mixtas, MX, propiciando una serie de reflexiones en torno a la creación, uso y circulación de contenidos inmersivos, por medio de una programación que incluye intervenciones artísticas, conversatorios, talleres y conciertos, a cargo de destacados invitados y artistas colombianos e internacionales. Olá, eu sou a Patrícia Lindoso, sou produtora geral do Arte no Escadão, aqui no Brasil, em Belo Horizonte. É, Hoje a gente vai ter uma conversa sobre as obras do Jardim Cibernético e o Avatar Biodigital. O Arte no Escadão é um projeto realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, que concede estímulos por meio de bolsas de criação artística destinadas a artistas de qualquer nacionalidade que sejam residentes no Brasil. E é um festival que acontece em parceria com o Real Mix, de Bogotá. Eu sou do norte do Brasil e eu moro aqui em Belo Horizonte faz pouco tempo e eu trabalho com a Trem Chic, que é a produtora aqui de Belo Horizonte que está produzindo o festival. Eu vou rapidamente ler as biografias das pessoas que estão presentes aqui nessa conversa hoje e depois vou passar a palavra para cada um falar um pouco sobre o seu trabalho e os processos criativos e as atividades que participaram aqui no nosso festival. A gente tem a presença hoje da professora Marília Bergamo, que é artista de computação e professora de design e arte digital há 15 anos. Ela se formou em design e ciência da computação e trabalhou com design de interface no início da sua carreira. O seu trabalho como educadora também começou em design de interface e gráficos impressos tradicionais. Como artista, ela buscou produzir e pesquisar arte relacionada à interação, imagens digitais e o conceito de evolução e interação com sistemas digitais. Atualmente, a sua pesquisa e produção enfatizam arte, poética, informática, sistemas complexos e design para mídias interativas. Atua principalmente nos seguintes temas: arte e sistemas digitais, arte computacional, vida artificial, design de interação e criação de interfaces multimodais. A professora Marília foi convidada para ser para participar das oficinas, ministrar as oficinas que tivemos nas residências. Eu sou aluna de mestrado da UFMG e, através do professor Maurício Gino, que é meu orientador, a gente fez contato com ela e ela aceitou participar aqui com a gente. Muito obrigada, Marília. Agora eu vou ler a biografia do Leandro, que é videoartista, criador de obras participantes em exposições no Brasil e pelo mundo afora. Ele pesquisa, constrói e reconfigura objetos que revelam as entranhas de aparatos tecnológicos, criando acoplamentos e interseções com objetos do cotidiano e imagens digitais desde 2009. É artista da Trem Chic Cine Video Lab, e também cria filmes a partir da observação do dia a dia das pessoas e da cultura do improviso, da gambiarra, da subversão do uso das coisas e do espaço público. Através de processos simbólicos e da materialização de objetos improváveis, ele procura apresentar ao público a ideia de que, ao se compreender melhor o funcionamento dos objetos tecnológicos, pode utilizá-los de forma mais ampla e criativa. E aí eu vou falar do Biophilic Javier Loeza, que é do México e mora há 5 anos aqui no Brasil, na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso, em Goiás. Formado em arquitetura pela UNAM, do México, desenvolveu a primeira tese virtual A Cidade do Futuro no Cinema, numa sala de realidade virtual 3D, onde apresentou ideias conceituais de protótipos de cidades e estruturas arquitetônicas biofuturistas, onde a natureza e o mundo digital convivem em harmonia. Ao longo de 10 anos, vem desenvolvendo peças artísticas em formato híbrido, com técnicas analógicas e digitais nas disciplinas de arquitetura, música, eletrônica, moda, pintura,
arte, objeto e desenho apresentadas em exposições e concertos multimídia. O Javier, que é Biophilic, é, tá com a gente participando da mostra e o nome da obra dele é Avatar Biodigital. E a gente tem também hoje o Elvis Dá Chaves. um oi aí, Javier. Dá um oi pro pessoal te ver, porque senão não Alô, muda a câmera. gratidão. É mesmo. É tudo isso. Joia. Massa. Obrigada. O Gratidão. Elvis e o Carlos, Elvis Chaves e Carlos Schiavini são um duo de artistas capixabas que transitam entre o real e o virtual através de trabalhos que vão de esculturas, instalações, intervenções urbanas, animações 2D, 3D e serigrafias. Com obras híbridas, excedem o espaço físico e o ambiente digital. Criam uma narrativa entre duas camadas de realidade, onde uma se torna inerente à outra. Entre seus últimos trabalhos tem a escultura Geoestrutura Cibernética, exposta no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, e a exposição Realidade Expansiva, em que fizeram a curadoria e apresentam as obras Cidade Híbrida e Ondulações Paralelas. E eles estão participando com a gente com a obra Jardim Cibernético. É isso, agora eu passo a palavra para o Leandro, que já participou também como artista na mostra na primeira edição do festival e nessa edição ele deu uma oficina sobre é, improviso e videoarte. Então é isso, muito obrigada. Passo a palavra para o Leandro. Bom dia a todos. Obrigado Bom pela dia. presença aí dos participantes. Parabéns aos artistas selecionados. O Arte no Escadão foi uma mostra que que foi programada para ser presencial e a gente teve com a pandemia, a gente se adaptou ao ambiente virtual por conta da pandemia, mas se tornou um festival virtual, porque a gente já está na segunda edição e a gente se enveredou aí por esses processos da realidade virtual e 3D, interatividade, e nós temos aqui o Javier, né, e a dupla do Espírito Santo, né? Eu acho que a gente pode começar pelo Javier. Javier, fala para a gente um pouco do seu trabalho e de como que foi desenvolvido aí o processo de curadoria e de adaptação técnica do trabalho ao ambiente virtual. Perfeito. Gratidão pela introdução. Aí dá para ver a pantalla, a tela, o screen? Ainda não. Ainda não. Então, vou mostrar para vocês aqui. Bom, esse é o projeto de Avatar Biodigital. Vocês estão enxergando? Sim. Sim? Sim. Para mim, eu sou mexicano e sou de uma família descendente de indígenas. E quando eu cheguei aqui no Brasil, vi que estou percebendo que tem muito esse empoderamento do indígena nas artes, nas mídias, na música, que são áreas onde eu trabalho. E muito do meu trabalho nesses últimos anos aqui no Brasil tem a ver com essa redescoberta do ancestral dentro das minhas ancestralidades mexicanas e achando ou encontrando ecos ancestrais no Brasil por meio de simbolismos, de arquetipos que lá na cultura ancestral do México existem também. E foi por meio de diversas vivências com indígenas da etnia Cariri Chocó de Brasília e em outras partes do Brasil com outros povos que me conectei e fiz esse empoderamento do meu trabalho
como indígena mesmo, e trazendo todos esses conhecimentos da faculdade e a formatura de arquitetura, que foi todo esse projeto de criação de mundos futuros que tem a ver com a digital, sim, o mundo digital, mas trazendo todo esse conhecimento do futurismo, do digital, da vanguarda, misturado com essa busca da reconexão com a natureza. Então, Avatar Biodigital surge dessa intriga, desse, dessa realidade onde nós, como seres sin- sintientes, estamos entrando num mundo de muita digitalização, onde a tecnologia está se apoderando da nossa natureza, do nosso cotidiano. E esse avatar surge desse conflito, dessa hibridização de coisas, né, do digital, da natureza e tal. E também trazer essas questões do gênero, dos diferentes tipos de corpos que não são corpos padrão, que tem a ver com essa natureza do andrógena, queer, da comunidade de diversidade sexual. E foi esse o conceito de trazer diferentes corpos dentro de um corpo só, que juntos formam uma avatar que representa em, várias pessoas, várias naturezas. A forma em que ele é criado é por meio desse software de arquitetura, que para mim é um software muito rudimentário, assim, de criação 3D, que é muito simples, muito básico, e que eu gosto dessa simplicidade de criação, porque tem outros softwares mais complexos e nos últimos anos se desenvolveu muito outro tipo de softwares que são que parece que são mais atrativos nessa questão do, do render, do 3D e tal. Mas eu gosto muito desse porque é muito natural, assim, é muito intuitivo, se chama SketchUp. E a ideia foi criar então essa estrutura como se fosse um corpo conformado por vários corpos dentro dele. A ideia é trazer toda essa questão do xamanismo para uma visão futurista. E o avatar, ele se compõe de um corpo principal que é feito por meio dessas pernas de onça e a cabeça de onça, como um animal de poder, com um espírito de poder, e que surge dessa conexão com a medicina da ayahuasca, onde percebi muita essa natureza dentro do meu campo espiritual. E ali surge esse outro ser, que é um ser feminino, e aí eu vou criando e colocando objetos de uma forma aleatória, mas sempre trazendo uma liberdade que é permitida por meio do próprio software, e que é uma coisa que eu acho muito interessante, que dentro dessa natureza do ciberespaço, você pode criar coisas que vão além da realidade que a gente tem nesse mundo fora, e que uma escultura dessa natureza só consegue existir dentro do ciberespaço, tendo essa leveza ou levando esses corpos de uma forma que não precisam uma estrutura física real, mas que dialogam com essas outras questões da expansão da própria natureza. Aí depois tem esse outro corpo que representa mais uma questão do espírito duplo, que são na nossa ancestralidade, esses espíritos que são homem e mulher e que vão além da própria dicotomia do gênero, do sexo.
E aí se aparece uma outra mulher que, tipo, uma guerreira. Numa das conversas que a gente teve, falaram sobre a presença da Oxum na lagoa, que tinha uma escultura de Iemanjá. E muito do meu trabalho é trazer também essa eh, referências da cultura afro-indígena do Brasil. E aí surge um outro personagem e aí acaba com esse rosto da onça. Aí a ideia foi que ele vai ser apresentado de uma forma por meio de GIFs e vídeo. Então, eu acho que é isso. Não sei se tem dúvidas, perguntas. Bom, Javier, é sobre. Ah, Uhum. Marília vai falar. Diga, Marília. Marília não, não falou ainda. não, eu achei o trabalho assim muito bacana. Eu acho que é bem interessante o acesso exatamente a essas conexões que você faz entre as partes da imagem, né? E, Uhum. e eu queria te perguntar se a gente teria, onde a gente vai ter acesso a essas várias conexões. Vai ser nesse vídeo mesmo, né, que a gente fez hoje, essas conexões todas que você faz entre todas Aham. essas partes, né, que trazem uma complexidade para a imagem que a gente não vê, né? Ou se isso vai estar no vídeo, por exemplo, que a gente não vê sozinho, na verdade. Claro. Eu acho que vai ter esse audiotexto, né, acompanhando a imagem. Mas eu achei interessante assim também. Agora sinto que poderia falar tudo isso de novo e colocar junto com o vídeo, né? Que seria legal. Porque É, é, talvez por, as pessoas, aham, é as porque a pessoas gente poderiam achar meio não. abstrato também, né? Eu acho que, acho que a questão não é ser abstrata, a questão é que existe toda uma complexidade de pensamento aí Claro. que tá na sua imagem, né? Mas a gente navegando pela sua forma de descrever, a gente tem Aham, uma visão maior dessa complexidade toda, né? claro. Desse, dessa relação entre os conceitos, né? Porque, Entendi. por exemplo, a própria imagem da mãe aí, né? Porque a moça está Uhum, grávida, né? Então Iemanjá é uma figura de mãe menino, mãe, né? Mãe menino. claro. E ela tá aí, né? Mas assim, que ela tá em conexão porque existe na lagoa é uma coisa que Aham, eu jamais teria acesso a olhar a sua imagem, né? E ok. eu acho que descrever essas conexões é muito rico para a gente entender o processo da Claro. complexidade da sua obra. É uma Super. complementação, né? E Uhum, eu acho interessante que a gente está tendo essa conversa aqui e a conversa vai estar aberta, né, para o público poder assistir, né? É sempre bom ouvir o artista, né? E a claro. forma que a leitura, né, dele, né, de você, da sua própria obra, né? E essas relações que você vai criando. É, Exato. Eu achei interessante isso também. Aham, obrigado. o Javier, fala para a gente um pouquinho do processo aí, né, de Sim. processo com essa limitação, né, né, as Aham, limitações do Mozilla Hubs, né, e um pouco exato. desse processo até você definir sobre os GIFs e sobre o vídeo, Uhum, né, e as sim. escolhas, né? Super. Sim, uma coisa
eu acho que é uma constante assim no meu processo criativo é que sempre começo com uma ideia, só que essa ideia vai se transformando e mudando e muito do desse dessa liberdade que a gente pode ter dentro do ciberespaço, do mundo digital, e que nas coisas, né? Que aqui no mundo real você tem tipo um orçamento e pode comprar certa quantidade de coisas, e aqui dentro desse mundo digital você é imensamente rico, assim, de criar, trazer elementos e tal. E ao começo eu pensei uma estrutura bem minimalista, assim, não? Mas ela foi se transformando e mudando e crescendo e agregando e, e trazendo muitas outras coisas, texturas, tal. Mas eu acho que era parte da peça, assim, trazer toda essa natureza dentro do digital. Porque, sim, é isso, assim, trazer muito essa barroquismo da natureza, essa organicidade dentro. E, ao final, eh, a forma que vai ser apresentada é por meio de GIFs, vídeo, e eu acho que é uma forma também, um desdobramento mesmo da peça, né? Assim, ter essas outras camadas que vão do bidimensional ao 3D e tal, e tal. Achei interessante também. Assim. Eu ia falar rapidinho que eu acho que, porque eu acompanhando um pouquinho do trabalho da Marília, eu fiquei muito imaginando como seria essa escultura se ela fosse feita com as plantas artificiais também, e robóticas Sim, misturadas, de verdade, assim, como é muito grande, muito complexo, né? Um sistema, Marília, mas Sairia caro, né, Marília? Sairia bem é caro. caro. Mas eu acho que, assim, eu ia falar um pouquinho que eu acho importante, que, assim, uma das coisas que eu acho que a gente está precisando revelar para as pessoas é exatamente esse pensamento complexo, né? Então, Uhum, assim, a complexidade, ela, isso que a gente está vendo no seu trabalho já é o resultado desse pensamento complexo. Só que para a gente poder navegar no pensamento complexo e não compreender ele como complicado, mas como uhum, complexo, né, é fundamental que a gente entenda que há várias partes e como essas partes interagem. uhum, Então, por isso que quando eu falei, né, de você ir descrevendo, e isso não precisa nem desmontar a peça, né, mas assim, igual você fez para a gente aqui agora, né, você mostra um pedacinho e explica uhum. a potência daquele pedaço. Aí Entendi. você fala de um outro pedaço e explica a potência daquele pedaço. Então, na Super. verdade, quando você vai explicando, eu vou vendo as conexões das partes, né? Aham, E eu acho que a gente está claro. precisando revelar um pouco mais essas conexões, né? Porque Super. porque é isso, né? A gente está vivendo num mundo onde a gente tem isso aí, né? A gente tem todas Uhum, essas relações, o peso dessa quantidade de culturas e pensamentos que passam pela sua referência, pela referência dos seus antepassados, pela presença sua aqui. Só que claro. é muito fácil, né? Uhum, Para uma pessoa olhar, não fácil não, pelo contrário, é muito difícil para uma pessoa olhar essa obra e ver aham, essa complexidade. O que ela vai ver é um resultado final e acaba gerando uma descrição simplista, né, de uma coisa uhum, que é complexa, né? Uma pessoa observando por isso aí fala assim, ah, é um trabalho surreal. E não é surreal, né? claro. Ele não está ligado a criar um mundo inexistente. Pelo contrário, você está Uhum, trazendo aqui, né, uma série de informações que fazem parte do seu cotidiano, a dor da perda, claro. né,
dessa Aham. natureza que a gente tinha como romântica e que agora ela é parte da gente, dessa cultura toda tecnológica, né? E até por ser digital, você pode ir aumentando e aumentando. Então, eu acho que é realmente a gente conseguir começar a dar conta de descrever para os outros, né? Uhum. Então, por exemplo, eu estou aqui me metendo nessa obra, né? Mas assim, eu Super. não sei se vale a pena GIFs separados de partes, né? Que Uhum. expliquem as partes separadas e que depois a obra inteira se veja, né? Uhum. Como uma coisa só e que eu pudesse passar por esses GIFs entendendo como essas coisas se relacionam, até como uma espécie de hiperlink, né? Às vezes o GIF de um Claro. trecho está conectado a Aham. vários outros trechos, né? E aí a minha navegação poderia ser, pelos GIFs, ela poderia ser hiperlink mesmo, né? O que que conecta com o quê? Aham. E aí Ok. depois essa imagem chega para a gente com outra dimensão, entende? Aham. Ela chega, quando eu Perfeito. chego, quando eu chego, né, quando eu chegar nela, eu vou chegar nela e falar assim, nossa, quanta, quanta complexidade de relações que tem, né, aí dentro, né? Então, Exato. eu acho que é isso que eu sinto falta, é isso que eu tento fazer no meu trabalho, né? É mostrar para as pessoas o simples e a Aham. conexão do simples também, para depois entender a obra. Super. Eu achei super interessante e super necessário também, assim. É Aham. porque simplesmente chegar e colocar, porque qualquer pessoa que vê só a imagem, eu não sei, mas ia chegar e falar que isso é surreal, e não é surreal, né? A Claro. primeira tradução é que não é um trabalho surrealista, Aham. né? Pelo contrário, é uma outra coisa. Super. Incrível. O Javier, você Uhum. mencionou a questão aí do custo, né? Assim, do custo material das coisas, né? Eu estava conversando Aham. ontem com o VJ Suave e eles, assim, me lembraram de uma coisa que é muito importante e eu acho que a gente está aqui em um coletivo que é latino-americano, né? Que a gente Uhum. lida com essas questões de ser latino-americano, né? E inclusive do custo material de equipamentos tecnológicos na nossa realidade é 3 vezes o custo É, desses aparatos, né, que é mesmo. lá, né, em outras realidades, as pessoas têm um acesso muito mais facilitado, né? Então, Uhum. a gente realmente precisa contar com essas possibilidades de criar, de se expressar sem precisar de tanto recurso, assim, né? Eu Uhum. acho que isso Exato. tem muito a ver com a nossa realidade, né? É isso mesmo. Muito real isso também. É. Bom, Sim. então, vamos falar um pouco com o Carlo e Elvis agora. Como é que a gente está de tempo, Patrícia? Eu não sei direito assim como que é a coisa do tempo. A gente começou é, às 10h15 e são 10h45. Acho que tá bem. Uhum. É, então, Carlo e Elvis, Oi. Olá, bom dia. Oi, tudo gente, bom bom? dia. Conta para a gente um pouco aí do trabalho de vocês, do histórico de vocês e como tem sido o processo junto com a equipe técnica do Escadão e o desenvolvimento do trabalho. Então, queria primeiro agradecer, né, estar participando dessa edição do festival. Na primeira edição eu acompanhei todo o processo, essa convocatória, da exibição, assim. Então foi muito maneiro estar podendo participar esse ano com vocês. E é isso. A gente começa, nosso trabalho tem muito a ver com a cidade, né?
Assim, por isso que eu me interessei tanto pelo festival, porque a gente tenta trazer esse lance, essa questão da cidade, da tecnologia, né? Porque hoje são coisas que não tem como você separar. O tempo inteiro você vai andar pela cidade e vai ter sinal de coisas te cortando, coisas que você não está nem vendo, pessoas imersas nesse mundo tecnológico, sabe? E vivendo dentro dessa cidade que não para. Então a gente traz isso para a rua, né, através do grafite, pintando elementos que lembram essa cultura, né, da internet, e às vezes trazendo coisas que tipo assim lembram as pessoas desse mundo virtual e questionando sobre esse mundo virtual, né? Como você se insere, como você se comporta, quem é essa pessoa dentro desse ambiente que é um outro ambiente, mas que ao mesmo tempo é inerente ao ambiente real, ao ambiente físico, né? Sim, e concluindo isso que o Elvis começou a dizer aí, a gente inseriu a camada digital dentro do contexto de arte urbana que a gente fazia. Então, isso se torna um pouco efêmero também, porque a gente fazia um grafite, fizemos grafite no muro, num lugar público, onde qualquer pessoa pode passar e interagir. E esse grafite, às vezes, aí tinha uma camada digital ativada através da realidade aumentada. Só que isso é uma dualidade, porque ao mesmo tempo que a gente implementava esse grafite, colocava ele entregava uma outra visão dentro dele, ele poderia sumir, já sumiu várias, tipo assim, o grafite some e aparece, aquele grafite que estava lá e que tinha uma interação, em alguns meses foi apagado. Então são tudo e os dados continuam ali, e os dados foram para onde? Isso é uma discussão um pouco que a gente tenta colocar na nossa obra, que essas plantas são dados que estão ali e elas foram feitas a partir dele. E o Elvis inseriu essas antenas, que são as antenas são sinais de recepção de dados, só que eles se tornaram obsoletos também. A gente tenta trazer essa conversa de coisas que se formam através de uma matéria-prima que não é tão tangível assim, né? Porque são apenas dados, informações. E quando a gente liga ela com o mundo real, que é no caso da nossa trajetória com realidade aumentada e arte urbana, esses dados podem ficar ligados intrinsecamente ao ambiente urbano, como podem se perder. E gera um pouco de questionamento para onde isso vai, por que isso é feito. Você quer concluir, irmão? Não, eu acho que é isso aí que o Carlos estava falando, né? A proposta, ela nasce de como que a gente vai interagir com o ambiente digital, mas que é um simulacro de um ambiente real, né? Essa dualidade fica. E aí a gente pensou em trazer coisas que colocam em dúvida o espaço físico e o espaço digital, né? Então, por isso que a gente traz o jardim, porque o jardim é uma coisa que é do ambiente físico, sabe? E que não precisaria existir no ambiente digital, sabe? Quando a gente fala de internet, a gente não precisa de plantas nele, porque ela não tem função nenhuma. Mas a gente traz esse jardim, né, construído a partir de dados obtidos dessa recepção, dessa movimentação, para criar esse questionamento no usuário, né? Quando ele chega ali e vê uma planta que é uma planta digital, que é uma planta que ela é baseada em plantas reais, mas que também não são. Tipo assim, a gente pegou, né, referências a partir do jardim ali, das plantas que estão em torno da Pampulha. A gente não é de Minas Gerais, então isso aí é outra coisa também, né? Que a gente até queria ter ido para Minas Gerais, mas acabando por outros trabalhos a gente teve que ficar aqui para executar. E a gente fez esse passeio digital através do Google Maps, pesquisa de artigo, tipo, quais são as plantas que tem lá. E aí a gente chegou a alguns exemplos, né, pegando ali, e a partir desses exemplos a gente falou bem assim, pô, a gente pode, começamos a modelar, né, a gente pode chegar a plantas idênticas, ou a gente pode criar nossas versões também desse jardim, sabe? Então a gente cria plantas que não existem, nem tanto na condição, na modelagem, né, no objeto, nem nem na textura, né, que elas têm. São coisas assim que partem do físico, mas que ganham outros caminhos a partir do desenvolvimento. Sem querer te interromper, mas Não. Perfeito, é exatamente isso. E pensando nessa composição, quando a gente pensa em plantas, a gente pensa no paisagismo, no urbanismo. A gente deu uma pesquisada sobre o entorno da Pampulha e tem um trabalho do Burle Marx, que ele pega as plantas, ele pesquisa plantas da Mata Atlântica e traz isso e insere essas plantas em outros ambientes urbanos.
quando a gente quis trazer essas plantas digitais, é um pouco disso, de trazer uma coisa exótica, uma coisa que talvez não deveria estar lá, quando ela se encontra no lugar, ela cria uma atmosfera e ela leva a pessoa que está passando ali, o público em geral, para um outro lugar. Eu acho que quando você cria uma composição, seja com plantas ou seja com formas não orgânicas, a ideia é sempre trazer uma conexão com uma outra coisa, né? Tipo assim, uma transposição de uma ideia. E a gente também trabalha muito com a ideia do low poly, que são renders 3D, né? Simples, com formas simples. E a gente, como a gente tem essa ligação com o físico, a gente, no trabalho físico, que não é o caso do Escadão, né? Que é claro que no Escadão a gente está trabalhando um espaço físico, mas que está num simulacro ali digital. Só que quando a gente cria um ambiente físico, a gente tenta trazer um pouco dessa proposta do low poly. Por exemplo, a gente fez uma escultura que é dentro de um bosque. Esse bosque é tipo praticamente uma coleção de plantas, né? São várias plantas que estão ali, várias árvores da, da natureza brasileira, da fauna e tal, da flora, né? Perdão. E quando a gente colocou aquilo ali, a gente já estava pensando em inserir uma nova planta naquele bosque. Por isso que conversa muito com o trabalho que a gente está desenvolvendo agora no Escadão. Porque quando a gente viu aquele bosque, aquelas inúmeras espécies de plantas que a cada estação vão entregar uma sensação diferente a quem estiver transitando por ele, a gente quis trazer uma outra sensação. No caso, nesse trabalho, a gente usou da realidade aumentada interativa através de JavaScript. Então, a pessoa, através de uma página da web, consegue inserir essas plantas que a gente cria dentro do ambiente físico, meio que numa realidade mista. Mas voltando ao ponto do jardim cibernético, é muito sobre essa pesquisa, de trazer essa sensação. Plantas são matérias efêmeras, dados também são efêmeros, então tudo surge e para onde vai. Quando a planta se decompõe, ela gera matéria para um novo ser crescer, uma nova planta, um animal se alimentar dela. E os dados? Quando eles se decompõem, para onde eles vão? Eles viram alguma coisa? Aí que vem a questão das antenas, né? Que a gente coloca assim, que é uma coisa que a gente vai construindo, que a gente até colocou lá no texto para audiodescrição, né? Que as plantas, elas nascem a partir desses dados que elas retiram dessas antenas, né? Então, a gente também traz antenas que remetem a esses dados, né? A gente coloca antenas ali de recepção de sinal, antenas de recepção de transmissão de internet móvel, né, para celular, e também a gente coloca antenas parabólicas, assim, de sinal de TV antigo, que a galera nem usa mais. Mas que são dados e a gente fala sobre sinal de rádio também, né? Então, são dados que estão em torno da gente. Por exemplo, o rádio é uma coisa que não é todo dia que a gente vai escutar, às vezes quase nunca, mas que são dados que estão passando pelo nosso corpo agora e que a gente não está nem sentindo, né? Mas que essas plantas, elas estão se alimentando desses dados, né? Que foram os dados que alimentaram a gente para a criação delas. Então, tipo assim, a gente, como pessoa, como ser humanos, como ciborgues, né? Colocando já como ciborgues, assim, a gente já está se alimentando desses dados para continuar vivo, para trabalhar, para gerar dinheiro e poder se alimentar. Então, a gente também é uma espécie de ciborgue já, né? E como nossas plantas que a gente propõe para o jardim cibernético. Eu acho que, se for possível, a gente pode até apresentar a imagem aí. Se quiser mostrar. Sim, eu posso apresentar aqui a tela, mas eu anotei várias coisas enquanto vocês estavam falando que eu fui pensando aqui. Eu lembrei da torre que é no formato de árvore, que a Marília falou que tem na UFMG, no campus da Pampulha. Lembrei que passeando por aqui no Parque Municipal, ou mesmo descendo a Antônio Carlos no meu caminho indo entre a casa e a faculdade, tinha açaizeiros, árvores de açaí, que não é uma planta daqui, mas como vocês falaram, foram trazidas para como plantas ornamentais, né? É muito usado. E não consegui também deixar de pensar no movimento Mangue Beat e no Chico Science e toda essa coisa que vocês falaram. Eu vou deixar vocês falarem e vou colocar aqui a apresentação para vocês irem conversando mais em cima disso. Acho que a Marília quer falar também. Tudo bem, obrigado. Não, eu não tava, eu fiquei impressionada, assim, fiquei muito feliz de ouvir vocês falando do trabalho.
Desculpa, Leandro, se eu te interrompi. Não, eu só não sei se quando a Patrícia apresentar a imagem, se vai ficar aparecendo a imagem ou só quem fala vai aparecer, então fiquei na dúvida aqui. Eu fiquei com essa dúvida desde o trabalho do Javier, porque eu fiquei, será que as pessoas estão vendo ele falando ou estão vendo a imagem que está na. Entendi. É. É, Eu acho que vê a mas imagem. Eu acho que vê a imagem. Então, vou fazer uma sugestão aqui: coloca a imagem e a gente vai falando, porque tá. Ok. aí a gente vê a imagem e. De toda forma, depois vai ser legendado, então não tem problema. Vou Tá. colocar aqui. É, Marília ia falar uma coisa, né? Desculpa, eu interrompi é, você, Marília. Não, eu não sei se eu te interrompi também, mas é porque o que eu ia falar é que eu não, assim, né? Eu olhei o trabalho, olhei as propostas, é, e o que eu ia dizer era mais ou menos similar a outra coisa, né? De novo, a gente não está na frente de um trabalho surrealista, né? A gente está na frente de um trabalho de uma que mostra uma poética da complexidade, pelo menos eu enxergo isso, né? E que vem desses dados digitais. Então, eu fico pensando se a gente não precisa, não sei se precisa, mas assim, colocar, né, alguma referência sobre esses dados entrando, sabe? Sei lá, desses, por exemplo, dessas referências os dados mesmo, né? Assim, por exemplo, tal planta baseada em tal coisa, né, que vende não sei o quê, entendeu? Por que isso? É mais uma vez para as pessoas entenderem que isso aí, que essas plantas, bom, se bem que no caso de vocês, ela é bastante artificial, né? Elas são bastante artificiais, mas eu não sei, eu fico com desejo de ver esse pensamento dos dados que vocês, ver esses dados entrando de alguma forma, como vocês colocaram, que foi tão importante para vocês fazerem a peça. é. Você respondeu? Não Vocês, pode falar. vocês estão vendo, é só porque eu estou sem a referência da janela da reunião, só para saber se vocês estão vendo a imagem, e aí vocês me avisem se quiserem que eu passe, tá? Sim, a gente está vendo. Tá. Quando a gente fez o trabalho, a partir da primeira reunião, a gente se deparou com as possibilidades, né? A gente tinha um número de polígonos, uma limitação de polígonos para trabalhar. Então, a gente tentou fazer as coisas mais limpas possíveis. O Elvis eliminou o máximo de vértices que poderia ter eliminado. Eu trabalhei as texturas no Procreate, em PNG mesmo, para poder não trazer muito peso para isso e trazer essa coisa também do fora do real, de não parecer mesmo uma planta realista, senão nunca foi a ideia. Agora, a ideia de tentar incluir esse conceito, né, dos dados que estão nutrindo essas plantas, que estão passando por aí, realmente é uma coisa complexa, mas é uma coisa que a gente tem que observar mesmo, porque para ligar o nosso discurso diretamente à peça, né? Porque a primeira visão é realmente um ambiente distópico, basicamente isso, né? O que você acha que a gente poderia fazer? É. E o underground, assim, sabe? Assim, não dá para entrar nas raízes delas, não? Com um monte de É, dado lá embaixo. quando a Um gente monte de pensou, fio, né? eu tinha pensado em trazer esse lance dos fios, né? Colocar uns emaranhados de fios ali no meio, ligando as plantas às antenas. Mas aí, por causa dessa questão dos polígonos, né? A gente, tipo assim, reduziu o máximo, porque a gente queria trazer o 3D, né? A gente queria que as pessoas, assim, adentrassem para dentro dessa floresta, né? Que subisse o escadão e olhasse em volta para ver as plantas de perto, que é uma coisa que a gente traz da realidade aumentada, né? Essa imersão. Mas aí a gente, tipo assim, a gente optou por cortar os fios, né? Por causa dessa questão dos polígonos, porque assim, o fio é uma coisa pesada no 3D, né? Não, com São muitas certeza. curvas, né? Não, e o trabalho é É... lindíssimo, né? A entrada dele é maravilhosa, assim. Uhum. Sei lá, é só
Pelo menos na descrição vocês não esquecerem de dizer, né, que essas plantas são geradas por dados aí, que é fundamental. Não, a gente Sim. colocou um pouco disso no áudio de descrição que te mandou no textinho, falando sobre esse crescimento, né? Que são as plantas que estão aí, né? São as plantas que sobrevivem nesse ecossistema, tá ligado? Então, eu acho que a gente conseguiu trazer um pouco, assim, né? Mas espero que as pessoas consigam captar isso. A ideia que a gente teve foi de otimizar o trabalho da forma mais rápida, não digo rápida, mas mais prática possível, para que a gente pudesse ter liberdade também de pensar nessa contextualização do trabalho. Porque se a gente tivesse muitas dificuldades técnicas de inserir isso no ambiente, no simulacro do escadão, talvez a gente não conseguiria ter espaço para debater essas questões mais existenciais do trabalho, né? Mais conceituais. Mas eu acho muito interessante isso que você colocou, e a gente realmente esse é meio que o caminho da poética do trabalho mesmo. Discernir sobre essa questão dos dados, como eles nutrem estruturas digitais, como eles nutrem a própria vida, e tipo, toda matéria, no final das contas, falando assim, metaforicamente, metafísica, sei lá, tudo são dados, né? A gente não sabe para onde a gente vai, para onde nosso pensamento vai, quando acaba aqui, enfim. É A gente como eu vai disse, acumulando, né, esses sim, dados. como eu disse novamente, no trabalho de realidade aumentada inserido no ambiente urbano. Às vezes a gente fazia um mural, trabalhava uma semana fazendo toda a animação dele, criando a interação, jogando no aplicativo, otimizando, e às vezes aquele mural em 2 meses já tinha sido pintado de cinza. Então, para onde foi todo esse trabalho? Nunca é trabalho perdido, mas para onde vai, esse é o questionamento, que a gente tenta colocar um pouco assim, dentro da nossa vivência. Ótimo, gente. A gente está um pouco apertado com o tempo aqui. Eu queria, se possível, né, Marília, que você falasse um pouquinho do seu trabalho, né, e a conexão com os outros, alguma coisa que você pensou. Ia ser legal a gente ouvir um pouco sobre o seu trabalho. Tá? Eu vou tentar falar rapidinho aqui, lembrando assim, fica aberto para vocês, para a gente conversar em qualquer outro horário. Tem muito tempo que eu venho, assim, eu não sou só artista, né? Assim, eu sou pesquisadora há muitos anos, e essa coisa da poética tecnológica sempre foi uma coisa que eu gosto demais. E o que eu tentei fazer durante o Arte no Escadão foi mostrar para quase todo mundo que quando a gente está mexendo com arte e tecnologia, a gente está trabalhando um pouco com isso que a gente chama de poética da complexidade, porque a gente está sempre trabalhando com sistemas tecnológicos, né? Então, por exemplo, os dados que vêm dos trabalhos de vocês, as informações que vêm ali do trabalho do Javier, né, que são várias coisas que, na verdade, quando conectadas, é que geram uma visão complexa das coisas, né? Da minha parte, eu tento traduzir isso para mostrar essa complexidade visualmente. Então, eu vou já compartilhar daqui a pouquinho minha tela rapidinho. Eu vou pegar aqui o, a apresentação que eu fiz no coisa, mas eu não vou fazer a apresentação inteira, eu vou só mostrar as imagens do meu trabalho, explicar para vocês o porquê, e tentando mostrar exatamente isso, essa coisa do porquê que eu acho que é muito importante a gente mostrar as partes e as relações entre as partes, tá? Porque é exatamente nessa conjunção entre ver partes e ver como as partes se relacionam, é que a gente tem isso que a gente chama de complexidade, de poética da complexidade, tá? Eu vou dividir aqui, vocês me dizem se vocês estão vendo aí, né, essa tela. Sim, Então, abriu. eu falei, durante a apresentação lá, eu falei um pouco sobre esse assembly de planta. Eu acho que eu não sei se eu mandei para a Patrícia, se eu não mandei, eu posso mandar essa apresentação. Falando um pouco dessa ideia do antropoceno, porque a gente já entende a realidade física, as coisas que existem mesmo, com essa mistura entre a tecnologia e a natureza. E aí, talvez, lembrando um pouco do trabalho do Javier, aí, no sentido de que há esse peso, né, de que a natureza tão não é mais tão assim afastada, né? Assim, como ela era na visão romântica do mundo em 1800, né? A gente tem aqui, na verdade, uma natureza que é totalmente marcada pela nossa presença humana na Terra, assim, né?
Então, a gente vê isso para esses caranguejos que já ocupam esses produtos que a gente joga no mar, né? Esse trabalho que chama O Bestiário do Antropoceno é um livro lindíssimo, né? Que mostra esses trabalhos, coisas tristes, né? Como a tartaruguinha aí que cresceu com o plástico em volta dela, e a antena que a Patrícia falou aí, que é a antena que tem uma na UFMG, né? Que são essas árvores antenas aí, que servem mesmo como antenas, né? E tentam se burlar como planta, né, na nossa sociedade. Aí, falando um pouco aí dessa coisa da conexão, né, que eu acho que é coisa, e dessa poética da complexidade que eu estava descrevendo, eu vou passar aqui os trabalhos dos outros, vou passar o meu, assim, né? Então, assim, desde cedo eu venho trabalhando, essas imagens são de 2013, eu venho trabalhando com essa coisa da leitura dos dados das plantas, né? E aí eu faço coisas físicas que me permitem conectar com as plantas, especificamente, às vezes, sem infiltrar dentro delas, porque foi uma coisa de uma artista que eu trabalhei na época que era bem rígida com essa coisa de a gente não infiltrar um outro organismo vivo, né? E aí eu ia acoplando essas estruturas às plantas dessa forma. Depois eu tentei trabalhar sempre com elas de forma virtual, né? Isso aí é um aplicativo que eu fiz lá para o doutorado, onde você dá agência para essas plantas, né? Elas realmente são vivas do dado, elas mudam pelos dados, elas criam uma vida a partir disso. É, e aí eu voltei para a robótica, que é o que me interessa, né? Criando plantas que se conectavam aí, coisa. E essa planta que realmente foi assim marcando um momento da minha vida muito importante, que foi para o Alive ano passado, né? Que é o evento de vida artificial internacional, e tinha uma exposição só sobre robótica, e aí só sobre robôs alternativos, e tinha esse trabalho e o outro de uma moça que tinha criado uma bactéria robótica, assim, grande, mas robótica. E aí com essa ideia de que, assim, a gente pensar na materialidade da robótica também com essa lógica. Mas, assim, quando eu fiz essa obra, ela ainda, para mim, apesar de marcar isso, que é uma característica plástica que eu quero levar agora por uns bons anos, eu quero explorar isso por bastante tempo, ainda me faltava, assim, as pessoas estão vendo aqui as várias unidades ligadas umas às outras, né, para poder ver a complexidade como partes que se conectam, né, a uma coisa só, mas é só agora com esse projeto aqui específico de hardware que eu criei, que eu consegui conectar, fazer essa conexão com fios mesmo, sem ser uma rede virtual, porque a rede virtual, as pessoas não percebem nem que as coisas estão ligadas, né? Que os dados estão ligados e tal. Então, eu acho que a colocação dos fios é importante para mim. E agora estou no projeto de apresentar semana que vem essa obra, que é a ideia dessas plantas aqui, que são umas flores que se chama Coração Sangrento, usando a placa, né, interna dentro dela. Esse aqui foi o projeto conceitual dela. E agora ela já está meio em andamento. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar as imagens que eu peguei, mandei para o meu e-mail agora, para ver se eu consigo mostrar para vocês aqui as imagens do que eu estou produzindo no momento. Tá aqui. Deixa eu compartilhar aqui também. Então, essas são as plaquinhas, né, que eu estou fazendo, e essa flor, né, robótica, e ela tá, e elas estão, quer dizer, eu estou conectando elas são todas conectadas por fio. A organização da conexão pode ser essa ligada a todas as outras, ou essa ligada a duas, essa aqui ligada, ou seja, cria realmente uma estrutura de rede, ou seja, partes conectadas, né, que eu acho que é importante para mim. E no caso aí, deixa eu ver se vai passar aqui, vocês me dizem se está vendo a próxima imagem. Eu comecei a fazer isso aí está só secando, não sei se vocês estão vendo, né? São as estruturas físicas que são formadas por. Também esse fio aqui é condutor, né? Então ele vai conectar na placa também, mas toda a interação ela acontece dentro da plaquinha, né? Então, assim,
tudo se conecta na plaquinha, ela responde por ela mesma, só que dentro das ações dela, ela manda informação para a próxima plaquinha. E aí, com essa informação, essa plaquinha resolve dentro dela mesma as informações para se desenvolver também. Então, o que que acontece? Se a gente for ver as redes como elas são, né, é isso, assim, cada estrutura individualizada, ela resolve dentro dela mesma, dentro da potência que ela pode ter. Mas ela não resolve sem essa estrutura e essa informação que vem de fora, né? E aí essa conexão e essa presença desses fios são muito importantes para mim. E a fisicalidade também, né? Então é isso. No momento é o que está acontecendo e aí eu tenho que terminar ainda aqui nos próximos 5 dias, senão vai chegar atrasado lá para Brasília. É isso aí. Sobre essa questão dos fios, isso é Gente, muito interessante. desculpa. Difícil é que a gente tem muito assunto, né? Eu acho que a gente fica doido para continuar conversando, mas já avisaram para a gente aqui que o tempo já ultrapassou o que tinha sido Gravação na sexta. programado. E eu queria agradecer a presença de todos, né? Agradecer a participação da Marília e e a participação dos artistas, né? Agradecer em nome do Festival Arte no Escadão e agradecer em nome do Real Mix, né, Patrícia? E mais alguma consideração, Patrícia? Não é isso, só agradecer mesmo e que continuaremos conversando em conexões aí. Obrigado, gente. Tchau. Se alguém precisar, pode mandar um e-mail. Muito obrigado, gente. Boa tarde. Tchau. Obrigado. Obrigado, Carlos e gratidão. Elvis vêm visitar, né? Ah, não, e a gente espera em breve ter essa oportunidade aí para E conhecer. Javier também. Sim, Sim, também, sim. com certeza. Alô, Até a gente. próxima. Tchau. Tchau.